Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar mais uma live agora no perfil do Pessoal Iguatu. Esperando o pessoal entrar, né, para a gente começar. Hoje nós vamos falar de políticas de saúde mental, certo? E nós vamos falar com o Luan Laizon, que é psicólogo aqui de Iguatu, também é cantor. Daqui a pouco ele vai se apresentar, certo? Então vamos só aguardando o pessoal ir entrando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar pelo chat, certo? Me digam também se vocês estão ouvindo bem. Eu uso óculos, então não dá para enxergar direito. Mas eu vou tentar fazer aqui e também no computador para ver se dá certo a gente acompanhar com vocês direitinho, tá bom? Então a gente só esperando aqui o Luan entrar, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Respondam aí no chat. Áudio ok, valeu Valéria. Valéria é direto lá de Alencar, é nossa colega do PSOL, também é pré-candidata a vereadora por Iguatu. Pronto, chegou o Luan, ele vai entrar aí na live junto com a gente, tá bom? Com vocês sobre saúde mental, tá bom? E como eu falei para vocês, o que vocês tiverem de dúvida, pode ir Olá, escrevendo aí. gente, boa noite. Boa noite, Luan, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem, né? Apesar da pandemia, né? E vocês estão me escutando bem? Eu tô, Luan, não sei o pessoal. Tá ouvindo bem Pronto. aí, Alex? Aleph, Luiz, sejam bem-vindos, gente. Vocês estão ouvindo o Luan bem, gente? É porque a gente não tem retorno, né? Pronto, a Valéria respondeu aí que sim. Muito bem, obrigado, Valéria, seja bem-vinda, boa noite. Gente, tava vendo as outras lives do PSOL, as temáticas, as discussões, muito pertinentes, né? Muito bom. É muito Tá sendo bacana. realmente uma pré-campanha incrível, né? Muito bom. Com certeza. Então, Luan, eu estava aqui falando, né, esperando você entrar e falando do nosso tema. Não sei se está aparecendo aí para o pessoal. Eu coloquei, não sei se está aparecendo, que Ainda não. é políticas de saúde mental para Iguatu, né? Então, Isso. gente, eu vou começar me apresentando e aí o Luan se apresenta, tá bom, Luan? E aí vocês vão dizendo, como eu falei no início, né? Vocês vão, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai fazendo aqui pelo chat mesmo, que a gente vai tentando acompanhar. Eu sou Lúcia, eu tenho 39 anos, sou divorciada, sou mãe do Isaf, o Isaf completou 20 anos esse ano, tadinho, nessa fatídica pandemia, hein? Por que que eu escolhi, né, esse tema? Porque eu sou diagnosticada com um transtorno bipolar, então eu sou bipolar, sou usuária do CAPS, e por ser usuária, eu sei de todas as, quer dizer, todas não, mas sei de algumas dificuldades que a gente enfrenta com essa questão de saúde mental aqui em Iguatu. Por isso que eu convidei o Luan, né? Como eu falei, ele vai se apresentar, que tem expertise no assunto para tratar disso com a gente, ver o que é que precisa ser feito. Eu estou candidata, pré-candidata a vereadora pelo PSOL de Iguatu, e essa é uma das bandeiras que eu levanto e luto, que é por uma melhor saúde mental, né? Melhorias aqui em Iguatu. Então, o Luan vai bater esse papo com a gente e espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Com o Luan agora, Luan. Gente, boa noite mais uma vez. Eu me chamo Luan, eu sou psicólogo de formação, certo? E desde o início da minha vida profissional, eu já estava no CAPS, né? Tive uma experiência
no CAPS, uma pequena experiência no CAPS AD da cidade de Juazeiro do Norte, e também tive uma pequena experiência, algumas visitas e vivências no Hospital Santa Teresa, que era um hospital psiquiátrico super conhecido, né? E aí depois, quando me formei, voltei para Iguatu, e no Iguatu eu fiz um trabalho no ambulatório de suicídio, no CAPS 3, daqui no CAPS Geral. Também, após esse trabalho, foi mais ou menos 7, 8 meses, eu ingressei na residência integrada em saúde, né, que é uma residência, uma pós-graduação, pela Escola de Saúde Pública do Ceará, e aí eu comecei a atuar no serviço, na rede de atenção psicossocial aqui da cidade de Iguatu. Então, passei pelo CAPS Geral, CAPS 3, passei pelo CAPS AD, passei pelo CAPS Infantil, tive algumas experiências na residência terapêutica e também pude vivenciar a atenção à saúde mental em outros mecanismos que não fosse do serviço especializado, né, como a atenção primária, nas estratégias de saúde da família, enfim, outros espaços a qual a gente pôde transitar nesse processo de residência, e o que me fez me aproximar muito do contexto da saúde mental, né, e das lutas da saúde mental. Também, após a residência, eu trabalhei por volta de 7 meses no CAPS da cidade de Cedro, aqui no Ceará, que é uma cidade aqui vizinha a Iguatu, e também passei mais ou menos por volta de 7 meses. Né? Então, eu vou trazer um pouco da minha fala, desse meu percurso, da minha experiência, né, dentro desse contexto da saúde mental. Já quero deixar um abraço para a Francilene, que entrou aqui. Né? Um beijo, Verdade. Fran. Que bom lhe encontrar aqui. E a todo mundo que está entrando aqui, eu não vou conseguir acompanhar, né? Eu não tenho esse dom de acompanhar quem está entrando e está aqui. Eu estou olhando assim para o lado, porque eu estou olhando para o computador, tentando ver no computador, mas não está dando certo. E aí eu fico com medo também de responder aqui no celular e cair, né? Então a gente vai tentando falar. Sim, Luan. Pois não. E olha aí, meu querido orientador, Júnior Linhares, um beijo, Júnior. Enfim, todo mundo entrando aí. Gente, e após a residência, né, tive essa experiência no CAPS do Cedro. Hoje eu sou psicólogo clínico, eu atendo uma clínica privada e estou mestrando, né, no mestrado em ensino da saúde na Universidade Estadual do Ceará. E esse é um pouco da minha trajetória até aqui, né? Júnior, abraço, Júnior. Fique conosco, vamos aqui discutir saúde mental. Aqui para verdade. Beijo, Fran. Fran tá mandando um beijo. Beijo. Beijo, Fran. Então, Luan, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos manicômios, né? Que o pessoal pergunta tanto e agora também a gente fica, e o que foi que aconteceu? O Bolsonaro fez o quê? Mudou essa coisa do manicômio e tal. Então, que você falasse pra gente saber, né, como é que tá hoje. Sim. A primeira coisa que eu gostaria de trazer, assim, para trazer um contexto histórico, Lúcia, desse contexto todo da lógica manicomial, né, da estruturação da lógica manicomial, né, como a loucura ela foi sendo concebida durante toda a nossa história da humanidade. Né? Então, lá na Grécia, a gente tinha a humanidade tinha uma forma de entender a loucura, de conceber a loucura. Na Idade Média foi outra questão. Né? Lá na Grécia, se tinha aquela ideia de que as pessoas que tinham loucura, que alucinavam, como hoje a gente costuma dizer, dentro de uma avaliação de uma função psíquica, né? Nós temos aí uma alteração chamada alucinação. E naquela época, essas alucinações, né, eram tidas como algo que era bem peculiar de uma pessoa que tinha um determinado contato com algo divino, né, ou que recebia ali um dom, né, de estar entrando em contato com o divino, né, e aí a loucura nessa época aí, na Grécia, mais ou menos ali na Grécia socrática já, se concebia essa ideia, né, de a loucura como algo especial que me dava a oportunidade de entrar em contato com o divino, ou seja, com aquilo que as outras pessoas não conseguiam ter acesso.
né? E aí chega-se na Idade Média, e depois, se vocês quiserem pegar, eu indico já a História da Loucura, de Foucault, que é a crítica mais estruturada que ele faz com relação à lógica manicomial, né? É um livro incrível. E aí, na Idade Média já existia a ideia da loucura como algo muito pejorativo, como algo muito marginal, né? Porque a loucura passa a ser agora uma possessão demoníaca. Ainda continua dentro desse contexto místico, religioso, né? E agora mais para um campo negativo, né? No sentido de que a loucura passa a ser uma possessão demoníaca, passa a ser uma intervenção do demônio ali dentro daquele contexto da Idade Média, onde o saber da igreja predominava, né? E aí, nesse contexto, as formas de tratamento eram formas, meu Deus, que se a gente for comentar aqui, é trepanação, que é tirar uma parte do cérebro da pessoa, ou seja, deixar aquela pessoa ali imóvel, porque não tem, sem movimento, porque se tirou uma parte do cérebro, né? Se fez uma intervenção ali física, no sentido de adentrar algo que é tão psíquico, né? Mas que naquela época as pessoas não ali conseguiam conceber dessa forma. E aí ao longo desse processo, nós chegamos até um momento da história da humanidade que a medicina, ela se interessou em assumir o papel do saber sobre a loucura, né? No sentido de que, anteriormente, a igreja, a área jurídica, né, a lei, ela se apropriava dessa questão da loucura. As famílias se apropriavam dessa questão da loucura, do cuidado, do saber, do entendimento, né? E aí chega um determinado momento da nossa história que a medicina se interessa por conhecer melhor e formular um saber sobre a loucura, né? Que aí era foi bem naquela época mesmo da Revolução Francesa, né? E aí o Pinel, ele foi convidado por essas questões do movimento da Revolução Francesa para humanizar um hospital geral. O que era um hospital geral? Na época, eles fizeram esse hospital geral para colocar tudo aquilo que incomodava a sociedade, se colocava de uma forma excludente dentro desse hospital geral, né? Foucault fala até disso também naquele Vigiar e Punir, né? Fala disso também. O Foucault, né? Trata bastante isso. E aí, para, de certa forma, cuidar da loucura daquela época, né, se construiu esse hospital geral, e aí foi colocando essas pessoas lá dentro, né, e não eram só as pessoas tidas como loucas, mas eram os moradores de rua, os leprosos da época, né, as prostitutas, os homossexuais, enfim, todas aquelas pessoas que, de certa forma, incomodavam a sociedade, eram colocadas dentro desse hospital. Aí o que foi que a Revolução Francesa, né, pensando em humanizar esse espaço, pensou, né, o que ela trouxe? Ela convidou o Philippe Pinel, né, que era um médico, que tinha lançado um tratado sobre a loucura, né, e aí convidou o Pinel para humanizar o hospital, o hospital geral, não era ainda hospital psiquiátrico, né? E dizem que o Pinel, na verdade, é considerado o pai da psiquiatria moderna, né? Por isso, dizem que a primeira reforma psiquiátrica, ela foi feita nesse contexto, né? Onde Pinel adentrou o espaço do hospital geral para poder humanizar esse hospital. Foi o que Pinel fez, né? Pinel disse, não, aqui as prostitutas não ficam, os homossexuais não ficam, os moradores de rua não ficam. Quem vai ficar aqui nesse contexto? Os loucos. Os loucos que vão ficar aqui. Ou seja, então o passo de humanização do hospital geral naquela época, com Pinel, foi tirar todo mundo e deixar só os loucos, né? Enfim. E aí, ao longo do processo, né, ao longo desse processo da história da loucura, o manicômio ele foi ganhando corpo e ele foi ganhando forma de tratamento. Então, o manicômio se tornou uma forma de tratamento,
né? Uma forma, o manicômio, hoje como a gente tem formas medicamentosas, formas psicoterapêuticas, né? O manicômio era uma forma, sim, de tratamento daquela época, né? Era uma forma de certa forma, fazer ali a contenção daquela pessoa tida como louco, né? Então, durante ao longo da história da humanidade, né, a função do manicômio ela foi ganhando essa ideia em função, né, de normatização do louco, né? E normatização em que molde? Né? A gente pode perguntar em que molde poderia ser feita essa normatização. Na normatização, no molde da sociedade vigente da época. Né? Então, aquela pessoa ela tem que se adequar àquela determinada sociedade. Né? Então, isso lá na Europa, mas chegou no Brasil aqui em 1852, né, um pouco antes, Dom Pedro II, se eu não me engano, assinou lá o decreto, né, que autorizava a construção lá no Rio de Janeiro do primeiro hospital geral, do primeiro hospital psiquiátrico, vamos dizer assim, do primeiro asilo, né, o primeiro manicômio do Brasil. E aí esse manicômio ele foi inaugurado lá em 1952, no Rio de Janeiro, e levou o nome de Dom Pedro II, né? Hospital Dom Pedro II, que foi por conta do decreto de Dom Pedro, né? Mas o que aconteceu, né? O que eram realmente os manicômios, né? Primeiro a gente pode lembrar, para fazer um resumo geral. Os manicômios não tinham embasamento científico, não se tinha um embasamento científico que fundamentasse o cuidado daquelas pessoas. O tratamento era baseado em isolamento e exclusão social, ou seja, aquelas pessoas ali estavam totalmente exclusas. Inclusive os manicômios, Lúcia, eles eram construídos em lugares muito afastados dos centros da cidade. Né? Então era assim, essa coisa que você até citou, né, na antiguidade, mas eu acho que aqui no Brasil chegou-se a praticar também, que eles chamam lobotomia, né, que corta um pedaço do cérebro, e os choques também, né, que faz tratamento. Vai chegar lá. Aí, Lúcia, enfim, nesse contexto, né, foram espaços de muitos maus tratos, né, de violências de diversas formas, tortura, violência sexual, estupros, eletrochoque com a finalidade de castigo, né? Porque nessa época se tinha um entendimento, e até hoje também muitos médicos têm entendimento do eletrochoque como forma de tratamento, né? Inclusive falaram agora o eletrochoque como forma de tratamento do coronavírus. Eu não sei se tu viu alguma coisa, mas aí não vamos focar muito nisso. Mas, enfim, mas o eletrochoque dentro do contexto manicomial era tratado como algo que não era terapêutico, era mais a nível de castigo. Aquela pessoa saiu da norma esperada dentro do contexto da sociedade vigente, né? Aquela pessoa tome choque, para ver se normalizava, se colocava nos moldes sociais aquela pessoa tida como louco. Né? Então, o Rotelli, lá em 1989, ele colocou que o manicômio era o lugar zero das trocas sociais. Né? Então, já o Goffman, ele trazia a ideia do espaço dos não sujeitos. Né? Interessantíssimo quando ele traz isso, porque era o espaço da morte das subjetividades. Né? Não se tinha um olhar para o humano. Eles eram jogados lá dentro, e a partir desses maus tratos, dessas violações dos próprios direitos humanos, né, era como se eles não existissem. Ou seja, era o lugar zero das trocas sociais, era o lugar zero das subjetividades, né, da expressão da subjetividade, e um lugar que não tinha nada a ver com saúde nem com saúde mental. Não tinha nada a ver com saúde nem com saúde mental. Nem viés científico. Teve até um filme, Luan, não sei se você assistiu, Nise, o Coração da Loucura, que passou até na Netflix, acho que passou na Globo, e mostra, né, que a Nise, ela ficou ridicularizada pelos outros psiquiatras, porque enxergava o louco como gente, né, como pessoa de direitos, como pessoa com sentimentos. E ficava lá nos fundos. O filme é bastante interessante. Eu indico quem quiser assistir.
Nise e o Coração da Loucura. É um filme de 2015 e a protagonista é a Glória Pires. Então, assim, é bem bacana. Mostra isso. Eu acho que é lá, não sei se foi em São Paulo ou se é lá mesmo no Pinel do Rio. Sim, foi aqui no Brasil. A Nise foi aqui no Brasil, a intervenção da Nise. Márcio, abraço, querido. Gente, e assim, ao longo desse processo, como eu estava falando para vocês, né, o manicômio se tornou esse lugar de assassinatos de personalidades, assassinatos de individualidades mascarados como forma de tratamento. Né? Então, era o lugar zero dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, né? Do direito à vida, do direito à liberdade, enfim, tudo era violado dentro desse contexto do manicômio. Não tinha nada de bom, nada mesmo. Né? Então, diante desse contexto de sofrimento dessas pessoas, né, surge uma crítica a esse modelo ali que surgiu e foi amparado, né, pelas pessoas, pelos políticos do país, pela sociedade em si, né, porque todo mundo realmente queria o louco distante. Né? Ninguém conseguia entender a loucura e o louco, então o que a gente não entende geralmente o que é que se faz? Se exclui, se bota para o marginal, né? Não se tem mesmo a capacidade do acolhimento. E aí isso foi se tornando cada vez pior dentro desse contexto manicomial. E aí a primeira crítica estruturada, como eu trouxe para vocês, foi a crítica de Foucault, lá em 61, né? 1961, quando Foucault lança A História da Loucura, que foi um livro assim clássico, que aí seria, para quem gosta dessa temática da saúde mental, seria importantíssimo se apropriar desse contexto do livro do Foucault. Né? E aí, depois de Foucault em 61, em 64, surgiu o movimento da antipsiquiatria lá na Inglaterra, com David Cooper, né? Que também é outro teórico maravilhoso, que ele trazia que a loucura era construída nas relações de poder por mecanismos e razões políticas. Né? Então, a loucura era algo construído dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural. É tanto que Foucault fala isso também, e ele vem reforçar, é tanto, Lúcia, que a gente tinha uma ideia de loucura na Grécia, como eu falei, de uma forma. Na Idade Média já é de uma outra forma. Então, a loucura ela é construída e mantida socialmente, culturalmente. Né? Isso a gente precisa ter ideia, eu acho que é base aqui da nossa discussão, a loucura ela é construída socialmente. E aí, conforme esse movimento da psiquiatria foi tomando corpo, né, lá na Itália, no ano de 1968, o Franco Basaglia, ele organizou a reforma psiquiátrica italiana, né, que foi um modelo que influenciou muito a reforma psiquiátrica brasileira, nos anos 70, né, em meio ao movimento da redemocratização, né, surge aí várias lutas, como a gente sabe, várias organizações sociais para lutar contra determinadas situações de vulnerabilidade social, né? E surge também a reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira, lá na década de 70, influenciada pelo Franco Basaglia, aí, que foi o nome principal da reforma psiquiátrica lá na Itália, ok? Então, a reforma psiquiátrica brasileira, a gente pode dizer também que ela começou não sistematizada, não como movimento social, né, lá com a Anísia da Silveira, que foi o que você falou, né, Lúcia? Ela percebeu o ambiente, né, ali manicomial, e ela tentou fazer diferente. Né, e ela tentou fazer diferente. E aí, super criticada. Ela tentou trazer arte, né? Exatamente. Ela tentou trazer outras propostas que não era a proposta da exclusão, né? Mas é interessante que a gente tem como organização desse movimento da reforma psiquiátrica no Brasil, a luta antimanicomial, né? Que foi organizada a partir do movimento dos trabalhadores da saúde mental. Né? Lá na década de 70, quando estava todo mundo se organizando ali na redemocratização para justamente fazer a crítica ao modelo manicomial brasileiro. E aí, nesse contexto, a Anísia ainda falava em reforma psiquiátrica. Né? Assim eu percebo.
Já no movimento dos trabalhadores da saúde mental, quando isso se tornou não só um movimento de trabalhadores da saúde mental, mas também um movimento de familiares, de profissionais da saúde, de teóricos, de pessoas ligadas à universidade, né? Quando tudo isso se condensou nesse contexto e se solidificou ali diante da luta da redemocratização, isso forçou uma mudança de paradigma, uma mudança epistemológica muito importante, que eu diria que foi fundamental. Nós saímos da ideia de se reformar o manicômio para a ideia de desinstitucionalização. Né? Aí foi uma mudança, uma ruptura gigantesca. O que é que seria Sim, o que é que seria a mudança de ruptura da desinstitucionalização? As pessoas que estavam no hospital psiquiátrico, elas eram institucionalizadas, elas perdiam suas identidades, suas subjetividades, além de serem maltratadas, excluídas, torturadas, né? Quando a gente pensa em desinstitucionalização, nós pensamos em um sujeito cidadão, um sujeito que tem seus direitos, que tem seus deveres, um sujeito que deve estar inserido na sociedade, um sujeito que deve estar dentro do seio familiar, um sujeito que deve estar tendo acesso à cidade, acesso a todos os mecanismos de cultura, de saúde, de educação, um sujeito livre. Isso é o princípio da desinstitucionalização, que é um nome difícil, mas que tem um peso importantíssimo dentro dessa ruptura epistemológica e da reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira. Né? Então, quando a gente fala em desinstitucionalização, nós começamos a pensar os serviços substitutivos. Que aí vai entrar o quê? A experiência do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, que o primeiro aconteceu diante dessa luta toda, desse movimento todo. Vários hospitais psiquiátricos foram fechados à força, né? Porque quem é que representava esses hospitais psiquiátricos? Eram deputados que estavam lá, empresários que recebiam muito, inclusive tinha muito investimento público dentro desses hospitais psiquiátricos, dentro desses manicômios, muito investimento público. Então a galera lá, os donos do poder, estavam enricando à custa do adoecimento das pessoas, né? À custa da exclusão das pessoas. Então a gente pensa aí também que o adoecimento psíquico, o transtorno mental, como em uma maneira mercantilista, né? Como algo que eu vou vender, como algo que eu vou gerar o sofrimento e algo que eu vou vender a cura daquele sofrimento, né? Então a gente pode pensar nesse contexto aí, cadê a cura da loucura, né? Eu adoro uma música do Djavan, que ele diz assim: é esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Olha a poesia do Djavan, né? Trazendo pra gente um pouco dessa discussão. Eu gosto muito daquele também, né? De perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. A gente sabe disso. Mas muitas vezes a sociedade aponta ali o que não é normal, o que é normal, né? Para poder ir aí. Isso tudo sustentado dentro do modelo capitalista, que se a gente for falar aqui, né, Lúcia? A gente vai aprofundar demais. A noite toda. Mas vamos já chegar por lá. Né? E aí, gente, teve a experiência, quando se passou a pensar em desinstitucionalização, tivemos a experiência lá em 1987 do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo, e em Santos nós tivemos o Núcleo de Atenção Psicossocial, o NAPS, em 1989. É isso, 89. Foram as duas primeiras experiências, né, de serviço substitutivo. Bem recente, né? Bem recente. O que é que seria serviço substitutivo? Seria a lógica que substituiria o manicômio. E aí nós saímos, tentamos, na verdade, pensamos em sair de uma lógica manicomial para uma lógica de saúde mental, quando a gente pensa na desinstitucionalização, quando a gente pensa nos serviços substitutivos, certo? Uhum. É o Bean falando aqui, dando a sua contribuição. Ele falou que no interior do estado, o Santa Teresa no Crato era exemplo de hospício que cuidava da loucura. E aí ele falou também de outro hospital que teve 60 mil mortos
com O essas Hospital coisas de que você Barbacena, né? descreveu, né? O Hospital de Também Barbacena. mandar um abraço para ele, nosso amigo trabalha lá no CAPS, né? Como Isso. ele é Abraço, assistente Bian, abraço, social, né? Natália, psicóloga do CAPS Infantil, está aqui também. Obrigado pela participação, Nath, Bian, enfim. E aí, Rosa, isso, a partir desse movimento, né, de serviços substitutivos do CAPS, do NAPS, foi aprovado na Câmara a Lei Paulo Delgado, foi a Lei 3.657, no ano de 1989. A Lei Paulo Delgado foi aprovada na Câmara, que era justamente uma lei porreta que colocava em pauta, legislava sobre essa mudança de paradigma, sobre a lógica, saindo da lógica manicomial, entrando na lógica da saúde mental, na lógica dos serviços substitutivos, na lógica da desinstitucionalização. Bian estava falando do Santa Teresa e eu tive a oportunidade ainda de conhecer um pouco Santa Teresa, né? Depois a gente pode até ver se eu consigo falar um pouco da minha experiência lá no Santa Teresa. As visitas que eu fiz lá na época, né? Eu era estudante de psicologia na época. A Lei Paulo Delgado, né? Essa lei, por incrível que pareça, Lúcia, não sei se você conhece, mas essa lei passou 10 anos no Senado. 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, se eu não me engano foi 11 anos. Um pouco mais de 10 anos, quase 11 anos, essa lei ficou no Senado, sendo modificada, sendo flexibilizada, né? E só em 2001, essa lei foi aprovada no Senado e sancionada como a Lei 10.216, que é conhecida como a Lei da Saúde Mental, né? Bem mais flexível, eu acredito até, e digo até, que por conta dessa flexibilização, hoje nós estamos aí sofrendo graves riscos de retrocessos diante das políticas de saúde mental no Brasil, né? Então, olha aí para você ver como essa questão de uma flexibilização da lei, uma mudança de um artigo aqui, de um artigo ali, ela pode interferir durante aquele momento atual, mas também no momento futuro, trazendo aí muitos retrocessos para a vida das pessoas, e a gente vai chegar verdade. lá, né? Então, a Lei da Saúde Mental foi aprovada em 2001, aí, muito flexibilizada, né? Depois, nós tivemos aí, em 2002, a portaria que organizava o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial, e, por último, em 2011, nós tivemos a RAPS, a portaria GM, número 3.088, que organiza a rede de atenção psicossocial. Depois aí vocês podem estar tendo acesso a essas informações, ok? Tá ótimo. Mas vamos lá, vamos falar do nosso Iguatu, acho que já está na hora, né? Eu quis É contextualizar um verdade. pouco, aqui a luta da saúde mental, né? Eu acho que tinha muito ainda a se falar dessa luta, né? Das pessoas tidas como loucas dentro desse contexto histórico, mas aí vamos passar logo aqui para o Iguatu, porque a gente tem muita coisa para falar também sobre o nosso Iguatu. Verdade. Luan, uma coisa que eu observei, né? Eu me trato no CAPS aqui de Iguatu desde 2014 e o pior, assim, para a gente, enquanto paciente, é a espera. Às vezes a gente chega lá, como você falou, né? Tem várias pessoas, vários casos de suicídio aqui em Iguatu, e às vezes a gente passa ali pela triagem e só a gente que está sofrendo sabe o que realmente está sentindo. Às vezes a pessoa é tímida, não consegue exprimir ou falar, ou então... Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo assim, Lúcia, você se comunica tão bem, você não tem nenhum problema de saúde mental, você não é louca, não é bipolar, porque você fala tão bem, não está sentindo nada. Então, assim, as pessoas não sabem o que a gente passa de verdade. E às vezes esses pacientes têm que esperar 3 meses. E aí eu me pergunto, eu entendo que o grande problema é por falta de profissionais, né? Para dar conta da população de Iguatu toda. Eu não sei se o CAPS daqui atende só Iguatu ou atende Não, também as cidades a circunvizinhas. 18ª Então, Regional de Saúde. pois é, aí imagina, eu, Lúcio, um exemplo, né? Vamos supor que eu estou pensando em suicídio. Aí eu chego lá no CAPS, falo isso hoje, a pessoa vai, marca para 3 meses.
E aí, nesse meio tempo? Entende? É complicado. É aí a nossa luta, né, Lúcia? Não é só o CAPS que faz a saúde mental. A atenção primária também deve fazer o acolhimento da saúde mental. É por isso que existe hoje aquilo que a gente chama de matriciamento, né? O CAPS ele dá suporte à atenção primária. Enfim, os outros serviços de saúde têm que estar preparados para receber essa demanda também. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando chega um paciente na atenção primária, na estratégia de saúde da família, diz, tem sintomas depressivos, está chorando, está com isso, está com aquilo, está com aquilo. O que acontece? Não é paciente daqui, é paciente do CAPS. Não, não é assim. É paciente da rede de saúde. Então, todo mundo ali está corresponsabilizando o cuidado com aquela pessoa. Né? Então, isso é importante que a gente pense, que a gente entenda, né? Porque isso é norteador da nossa política de saúde hoje. Tá bom? Mas aí, para iniciar falando do Iguatu, eu vou falar bem para depois falar mal. Tá bom. Eu vou falar bem. Não vou falar mal também não, né? Porque nós temos aqui no Iguatu trabalhadores da saúde mental que dão sangue assim para manter para manter ali o serviço, né? Embora nós temos aí um déficit de investimentos, né? Na saúde mental. A saúde mental sempre, em todo canto que eu passo, em todo canto que eu vejo, com todo profissional que eu converso, sempre diz aquela coisa, a saúde mental é o último investimento, fica com o restinho, né? Fica com o restinho do investimento, né? Fica com o restinho ali do dinheiro. Então você sabe que para se fazer uma política dessa, você tem que ter um investimento robusto. Com né? certeza. Você tem que ter, claro, primeiramente, e um investimento robusto para que se aplique bem os recursos públicos, né? Mas vamos lá. Então, eu queria iniciar falando aqui sobre Iguatu, nosso Iguatu amado, que Iguatu ele foi pioneiro na reforma psiquiátrica, naquela historinha lá que eu estava contando para vocês, que eu trouxe da Grécia para o Brasil. Então, no Brasil, o Iguatu ele é referência na saúde mental, porque o Iguatu protagonizou também a luta da reforma psiquiátrica no Brasil. Nós tivemos lá em 2001, antes mesmo da aprovação da lei da saúde mental, em 2001, nós tivemos no ano de 91, 10 anos antes, a fundação do primeiro CAPS do Nordeste brasileiro, que foi aonde? No Iguatu. Olha aí. Isso. No dia 22 de novembro de 1991, eu tinha 1 ano, foi fundado aqui no município de Iguatu o primeiro CAPS. O que acontecia na época? O Iguatu ele protagonizava muitas internações psiquiátricas. Então, os pacientes de Iguatu ou iam para Santa Teresa, no Crato, que já estava ali superlotado, ou iam para Fortaleza, para os hospitais psiquiátricos de Fortaleza. Então, na época, se ia construir um hospital psiquiátrico no Iguatu, mas aí pela expertise de alguns profissionais que perceberam o que estava acontecendo a nível nacional, né, o movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial no Brasil, né, eles tiveram experiência lá no CAPS de São Paulo e no CAPS no NAPS de Santos, e trouxeram aí a ideia, os princípios da reforma psiquiátrica para Iguatu, e o CAPS de Iguatu foi fundado aí em 91, certo? Na lei orgânica do município, nós também temos algo muito importante. Quando no artigo 148, ele fala sobre a proibição da construção de hospitais psiquiátricos de natureza pública ou privada no território de Iguatu. Ou seja, no artigo 148 da nossa lei orgânica do município, nós temos a proibição da construção de hospital psiquiátrico ou de qualquer lógica manicomial, né, dentro do contexto, dentro do território de Iguatu, isso é proibido. Nós temos também no artigo 149 da lei orgânica do município, que ressalta o direito dos portadores de doença mental ao tratamento adequado no CAPS, aos leitos de hospitais, dos hospitais gerais, que também era o que preconizava a reforma psiquiátrica, né, e hospital dia, entre outros. E tudo isso com financiamento público, que isso vem se condensar no artigo 152, que diz tudo isso, tanto a proibição
da construção dos hospitais psiquiátricos no Iguatu, tanto o investimento no CAPS, o investimento nos hospitais gerais para acolher essa demanda, vai ser com financiamento público, diz no artigo 152 da Lei Orgânica do município de Iguatu. Né? Então, o Iguatu, com isso, né, com essa legislação aí importante e com a fundação do primeiro CAPS do Nordeste do Brasil, né, Iguatu foi só tendo aí trazendo muitas coisas interessantes, né, diante da saúde mental. Em maio de 2003, foi inaugurado o CAPS AD aqui no Iguatu. Né? Em 2005, foi fundado o primeiro CAPS Infantil Juvenil do Ceará, no Iguatu. Em 2005, também foi fundado a residência terapêutica, que é aquele mecanismo, aquele equipamento que vai fazer com que aquelas pessoas que perderam totalmente o vínculo com a família, o vínculo social, com o seu território, né, e que estavam lá no hospital psiquiátrico, eles precisavam, quando o hospital foi extinto, eles precisavam de quê? De um acolhimento. Então, foi formulado também uma portaria que estabelecia a residência terapêutica. Então, aqui no Iguatu, nós temos também a residência terapêutica. Importantíssimo, né? Esse pessoal que veio para a residência... processo de transição, né, Lúcia? A residência terapêutica, ela fez esse processo de transição do manicômio para a lógica da saúde mental. Esse pessoal que está na residência aqui de Iguatu, eles eram moradores de Iguatu antes de ir para os manicômios, é isso? Lúcia, eu não tenho essa informação. Mas eu acredito que sim. Se não de Iguatu, mas da região. Né? Certo. Da região. E hoje também tem outras residências dessa no estado do Ceará, no Brasil, ou também é só aqui de Iguatu? Sim. Não. Tem outros lugares. Juazeiro, se eu não me engano, Juazeiro tem. Ou é Crato, Fortaleza, enfim, Quixadá, tem outras cidades que têm esse serviço. Que não tem essa lógica de tortura do paciente, não, né? É um serviço de residência, é uma residência. Inclusive os pacientes que, aliás, os moradores, nem vou chamar de paciente, mas os moradores dessa residência, eles fazem os seus tratamentos, os seus cuidados no CAPS, né? Para você ver a lógica como muda, né? Para você ver a lógica como muda. E internação para integrar a própria sociedade, né? Exatamente. Esse contexto de internação só é feito... INCO também tem, a ANAS está dizendo, porque INCO também é regional, é micro-regional, se eu não me engano, de saúde, né? INCO tem também. Então, vamos lá. Em 2006, o CAPS geral daqui, que hoje é conhecido como CAPS 3, ele foi habilitado para a modalidade 3, atendendo a 18ª micro-regional de saúde, né? Como eu estava falando para vocês. Então, só em 2006 o CAPS virou CAPS 3. Né? Ele começou a atender essa micro-regional de saúde. E aí você percebe a luta, né? O pioneirismo do município de Iguatu nessa questão da construção de um serviço de saúde, da lógica da saúde mental e não mais da lógica antimanicomial. Mas aí, para a gente entender melhor tudo isso, eu gostaria de fazer um pouco uma crítica, né? No sentido de que? No sentido que a gente poderia partir do antagonismo reforma e revolução. Né? O que é que a gente teve no Brasil? Uma reforma psiquiátrica. Nós tivemos uma reforma psiquiátrica antimanicomial, vamos dizer assim. Né? Mas foi uma reforma. Quando eu falo reforma, Lúcio, o que é que te vem à cabeça? Uma reforma. Que você tapa buraco, né? Cobre algumas coisas, mas não reconstrói, você ajeita. Por exemplo, uma casa, né? Você vai fazer uma reforma, você não vai derrubar a casa e fazer de novo. Você só vai consertar ali o que está com problema. Sim. Teoricamente, mudança, né? Você está colocando mudança, né? É exatamente isso. Uma reforma, a gente não vai mexer na estrutura. E se a gente for olhar para trás e ver o que é que sustenta a lógica manicomial, a lógica de institucionalização, é o próprio sistema capitalista. É o próprio neoliberalismo, que hoje a gente vê em uma ascensão gigantesca. É o próprio conservadorismo. É isso que sustenta essa lógica. E isso acabou? Não, não acabou. Pode ter ganhado novos moldes, mas não acabou.
né? E aí a gente pode fazer aí a crítica a partir desse antagonismo. Se teve uma reforma, mas não se teve uma revolução. O que nós precisamos hoje é de uma revolução em saúde mental. Na verdade, Luan, eu ia até te perguntar isso, né? Eu acho que eu não me lembro se eu perguntei no início, se a gente não está tendo retrocesso aí com o governo Bolsonaro, porque eu ouvi falar que quer reabrir os manicômios, esse tratamento de choque. Eu vou já chegar lá, mas o que fundamenta o governo Bolsonaro, né, o que fundamenta o governo Bolsonaro diante até da nota técnica, que eu nem chamo de nota técnica, que de técnica não tem nada, né, mas da nota técnica que foi lançada ano passado, né, foi publicada ano passado, mas o que fundamenta, o que dá sustento ao governo Bolsonaro, ao retrocesso aplicado nessa nota técnica, que de técnica não tem nada, é justamente a manutenção dessa lógica do poder psiquiátrico, que é amparada pelo capitalismo, da indústria farmacêutica, né? E tudo isso a gente precisa fazer a crítica. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos romper radicalmente com a lógica do poder psiquiátrico amparado pelo capitalismo, amparado pela ideia sistema econômico, né? Do sistema econômico, pela ideia da indústria farmacêutica, que produz adoecimento para poder vender medicação, e aí a gente fala de medicalização da vida, né? Então aí, Lúcia, quando tu me perguntava, Luan, o que é que tu poderia propor, né, para um projeto do PSOL, para a Prefeitura de Iguatu relacionado à questão da saúde mental? É romper com a lógica manicomial, com a lógica do poder psiquiátrico. E aí, gente, quando eu falo desse poder psiquiátrico, eu não estou falando mal da psiquiatria e dos psiquiatras, não, porque eles são profissionais importantíssimos para a saúde mental. São importantíssimos. Mas para essa lógica... Da mercantilização, né? Isso. Para a mercantilização, para a lógica da construção do adoecimento mental, né? Porque, veja bem, hoje nós temos os manuais de categorização dos adoecimentos psíquicos, né, dos transtornos mentais, vamos chamar assim. E aí nós temos esses manuais. Esses manuais, hoje foi lançado, ano passado, se eu não me engano, o DSM-5, né, que é da Associação Psiquiátrica Americana. Infelizmente, a sociedade ainda é muito excludente, é preciso um olhar amplo frente a essas questões. Isso mesmo, né? Pronto. E aí, Lúcia, no DSM-5, qualquer pessoa que for olhar lá vai se enquadrar em algum transtorno. Entendi. Sabe uma coisa também, Luan, que eu percebo que virou moda agora? É as crianças, né? Dando ansiolíticos, não sei nem se é assim que chama. Para as crianças tudo hiperativa. Gente, assim, lógico que tem caso e caso, precisa ser analisado por profissional. Hoje a gente está vendo o autismo com outros olhos. Mas, assim, é como você está falando nesse intuito aí de comercial, de mercantilizar a saúde. Então, às vezes, não se faz nenhum diagnóstico adequado. A gente diz, não, tem que dar um calmante aqui para essa criança, porque ela está hiperativa, né? Parece até que é moda agora. O nosso fluxo do mundo hoje, né, não consegue lidar com afeto. Então, tudo que é do afeto, do campo do afeto, é se medicalizado porque se quer realmente exterminar. Se a pessoa está chorando, se a pessoa está sofrendo, está vivenciando um luto, com 2 semanas, se eu não me engano, é 2 semanas do DSM-5, já é um luto patológico e já precisa de intervenção medicamentosa, né? Então, é a medicalização da vida e a gente precisa se atentar a isso, justamente olhando para esse antagonismo de reforma, de uma reforma psiquiátrica para uma revolução em saúde mental. É isso que nós precisamos, é isso que eu acredito que o PSOL e qualquer outra gestão deve fazer, né? E de encontro a essa luta anticapitalista, né? E assumir essas bandeiras anticapitalistas. Mas vamos lá. Trazendo para o nosso momento atual de Brasil, eu trouxe aqui algumas informações que é importante a gente ressaltar. Lúcia, que horas são? Qual o nosso tempo? São 7h41. Pronto, eu vou só
finalizar aqui, trazer aqui, fechar aqui o meu raciocínio. Então, nós temos aqui, hoje no Brasil, nós temos como problemáticas o desmonte do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, com o congelamento dos gastos, e aí vem o poder neoliberal, vem as privatizações, né, o capitalismo mercantilizando a vida, como a gente já colocou aqui, a saúde e a doença como mercadorias. Eu acho que a gente precisa se atentar a isso. Tanto a saúde como a doença são dignas de se vender, né? Saúde e doença como mercadorias. E aí nós temos o corte dos recursos públicos para os serviços substitutivos, para o CAPS, porque nessa lógica neoliberal, nessa lógica de privatização, o CAPS ele não dá números, né? Aí, Luan, que cai naquele meu questionamento, né? Não é que o CAPS seja ruim, mas por falta dessa verba, não tem estrutura. Eu vejo as pessoas que chegam lá na emergência, né? Que ficam internadas. Não tem sequer um banheiro para eles tomarem banho direito, né? Em condições adequadas, com a porta que fecha, ou não tem um número de profissionais suficiente para atender toda essa região. Você falou que é a 18ª microrregião, né? Isso abrange quantos municípios aqui, tu sabe? 10 municípios. Pois é, imagina, o CAP com 10 municípios. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu acho que hoje, atualmente, se eu não me engano, só está com 2 psicólogas, né? No CAPS 3, para atender essa demanda. Essa demanda inteira. Então, por melhor que sejam as profissionais, não dá conta, gente. Sim. Infelizmente. Era onde eu queria chegar também, Lúcia. Uma outra proposta que poderia ser colocada. Nós vivenciamos a precarização do trabalho. E não é só na saúde mental, não. É em todos os espaços. A reforma trabalhista chegou aí para destruir com a nossa CLT, né? Para destruir com os nossos vínculos trabalhistas. E aí nós precisamos entender que hoje também essa lógica chega ao CAPS, chega ao Serviço de Saúde, e nós vivenciamos uma precarização do trabalhador da saúde mental, né? Enquanto isso se tem investimento em instituições privadas com a lógica manicomial, né? Que aí a gente pode falar das comunidades terapêuticas, né? Que aí é onde eu vou chegar. Ano passado, no ano 2019, foi lançado a nota técnica, que de técnica não tem nada, a nota técnica número 11/2019, que fala sobre a nova perspectiva do governo para com a saúde mental, né? E aí foi uma nota técnica que foi organizada por técnicos que dizem, não sei quem são, mas dizem que foram técnicos, né? Tanto do Ministério da Saúde, que inclusive o ex-ministro Mandetta era secretário, era ministro da Saúde nessa época desse lançamento da nota técnica, né? Foi esse ano ainda? Ano passado. O ministro que foi endeusado aí por ter um bom posicionamento diante da pandemia, foi o mesmo ministro que também assinou a nota técnica para desfacelar a saúde mental do Brasil, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E essa nota técnica, né? Essa nota técnica, eu tentei resumir aqui para a gente entender melhor. Ela vai contra 4 grandes princípios da reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira. O primeiro é o investimento público no modelo manicomial. E tem uma parte da nota que eu até anotei aqui e vou trazer para vocês assim, igualzinho. Vou ler aqui uma parte da nota, que diz o seguinte. Entretanto, a desinstitucionalização, que é aquele princípio que a gente discutiu, não será mais sinônimo de fechamentos de leitos e de hospitais psiquiátricos. O Brasil conta hoje com uma cobertura deficitária nessa modalidade assistencial. Isso diz a técnica. Ou seja, o governo está dizendo, exatamente, a nota técnica aprovada por Bolsonaro e por Mandetta. O governo está dizendo que a desinstitucionalização não será mais sinônimo de fechar manicômios no Brasil, né, hospitais psiquiátricos. Então, abre-se espaço para os novos manicômios, que a gente chama de comunidade terapêutica, que se a gente for olhar para a nossa história, a história se repete. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para.
Não para, não, não para. E é isso, né? Nós temos as comunidades terapêuticas que são, em sua grande maioria, vinculadas às religiões, né? Que não têm um afim com a ciência para fazer o cuidado em saúde mental, né? E aí a nota técnica diz... Eu queria só dar uma intervençãozinha. Eu me lembro quando eu falei que ia fazer essa live, né, sobre saúde mental, eu falei que era uma das minhas políticas, uma pessoa bem próxima a mim falou, pois se você falar que vai trazer essas comunidades terapêuticas evangélicas para cá, não sei o que, vai ser muito bom. Aí eu disse, não, mas eu sou totalmente contra, justamente porque na minha primeira crise de bipolaridade, eu fui internada numa comunidade dessa particular, que é até de primeiro mundo, que pode falar, Saint-Germain, lá no Rio de Janeiro, e só eu sei o que eu passei lá, e eu posso, assim, um dia depois marcar para a gente conversar sobre isso. E agora, recente, em 2014, agora, recente, não é coisa da época, da década de 60, do Pinel. Então, assim, a gente vai exatamente contra isso. A gente quer esse propósito do CAPS, mas que ele tem estrutura para atender a sociedade integrado com a rede de saúde, como você falou. Não basta apenas a agente de saúde, o médico, o enfermeiro, seja lá quem for dizer, não, tem que ir para o CAPS logo direto, sabe? Tem que ter o acolhimento adequado, né? Sim. Lúcia, voltando aqui só para a nota técnica do governo Bolsonaro, né, ele diz o seguinte sobre esses novos manicômios aí que a gente chama de comunidade terapêutica, né? Diz o seguinte, sobre as comunidades terapêuticas de apoio à recuperação de usuários de droga, foi criado um grupo de trabalho interministerial com membros do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, do Trabalho e Desenvolvimento Social, para estabelecer critérios para o funcionamento, expansão e financiamento desses serviços. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele traz de novo à tona a lógica manicomial nos seus moldes, nos moldes de antigamente, né? Por quê? Porque nós não fizemos, infelizmente, né? Acredito que o movimento da reforma psiquiátrica tentou ao máximo isso tudo, mas nós temos aí um sistema no Brasil que é como se o movimento estivesse fazendo a piracema, nadando contra a corrente, né? Infelizmente, e aí a lei deu essas brechas, né, para que essa nota técnica hoje, ela fosse apresentada. Então nós temos aí um pensamento de investimento em manicômios, na lógica manicomial, né? Investimento do SUS, investimento público na lógica manicomial. Então nós estamos regredindo 30 a 40 anos para trás, né? Nós estamos regredindo. O problema é que eu vejo o seguinte, Luan, em todos os aspectos, tanto nisso quanto na questão armamentista, hoje mesmo passou no jornal, uma menina, né, que foi na casa do vizinho e simplesmente tomou um tiro, entrou pelo nariz, assim, uma coisa terrível por conta dessa facilitação do porte de arma. Então a gente vê que às vezes a gente entra nessa questão de disputa política como se fosse time, sabe? Eu sou tal, e não percebe o impacto, o retrocesso, isso mesmo, da saúde mental é gravíssimo, porque hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês em pleno 2020, eu trabalho, eu estudo, eu desenvolvo várias atividades, estou aqui pré-candidato como pessoa bipolar. Se fosse por essa lógica, eu estaria internada numa clínica dessa, tomando choque, amarrada. Muitas vezes, sei lá, eu ouvi já várias pessoas, antigamente, quando eu era criança, dizer que eram violentadas nesses locais. Então, assim, se isso voltar, é um meio de exclusão, sabe? Desses que podem conviver normalmente entre a gente, né? Sim. Serem produtivos. E é isso, Lúcia. Você é muito mais do que um diagnóstico. As pessoas são muito mais do que um diagnóstico, né? A gente precisa colocar isso e entender isso de uma maneira mais clara, né? Então, voltando para a nota técnica, só vou dar mais três coisas que eles trazem aqui, que é a internação de crianças, o retrocesso na política de redução de danos, né, que é a política que hoje a gente usa no CAPS-AD.
Então, há um retrocesso à espreita sobre a política de redução de danos no governo Bolsonaro, certo? E também a volta dos eletrochoques como forma de tratamento. Então, tudo isso é um retrocesso que vem aí para que a gente possa segurar e permanecer na luta dos trabalhadores da saúde mental. Oi, pessoal. Tô voltando aqui que o vídeo deu uma parada e aí a gente encerrou, né? Porque a gente entrou um pouquinho antes e o vídeo acabou encerrando. Então, Luan, se você quiser voltar aí apertar, ainda não deu 8 horas não, são 19h52. Ainda temos a falar. Porque quando completa 1 hora, tá, pessoal? O Instagram encerra a live. Aí pra gente continuar de novo. Então, Luan, pode continuar. Pronto, só para continuar, só para finalizar a minha fala, né, Lúcia, e dizer que a proposta da luta antimanicomial, né, é uma proposta de rompimento com essa lógica do capitalismo, com essa lógica da saúde e da doença como mercadorias. Nós precisamos defender a lógica da desinstitucionalização das pessoas, nós precisamos defender a lógica da saúde mental, do serviço feito em comunidade, do serviço feito diante do território, né? Então, tudo isso vai ser importante para o pessoal pensar aí no seu governo, né? Se assim chegar, a pensar essa estruturação e esse fortalecimento da saúde mental a esses moldes, né? Ao molde da vida e não da morte, né? Com certeza. E mesmo que, se o pessoal não conseguir ingressar com candidatura, vai ser uma luta nossa que continua desde sempre. Porque Sim. O nosso objetivo final é a mudança estrutural dessa sociedade capitalista que está aí, que faz exatamente tudo que o Luan descreveu e a gente está retrocedendo mais de 50 anos. Então, o nosso propósito é lutar por esses direitos. E um deles é justamente esse, é enxergar aquela pessoa que possui algum problema de saúde mental normal, como qualquer outra pessoa, capaz, como qualquer outra pessoa. Afinal, é como eu disse, o Luan, a gente até aproveitou e deu uma palhinha aqui. Para quem não sabe, o Luan também é cantor. Canta maravilhosamente bem, eu sou fã. Eu sou cantora, mas estou aposentada, precisando voltar. E que de perto ninguém é normal, né, Luan? Então a gente tem que desmistificar isso. Eu vejo muitos amigos que têm vergonha. Desde que eu cheguei aqui em Iguatu, eu já levei uma ruma lá pro CAPS. As pessoas, eu não consigo dormir à noite, eu choro muito, eu estou deprimida. E todos aqueles sintomas somáticos, Luan, tipo assim, de dores no estômago, dores de cabeça, porque assim, é um pouco complicado você saber se você tem alguma coisa ou não. Então, quando alguém às vezes já passa por isso, e aí já consegue ter um insight e, nossa, então realmente essa pessoa pode ter alguma coisa. E muitas vezes as pessoas têm vergonha. Eu já peguei casos de vários adolescentes que não vão no CAPS infantil porque tem vergonha. Os coleguinhas ficam, lá vai o doido, lá vai não sei o quê. Então tem que ter um apoio toda da essa lógica, né? E outra coisa, eu não sei se o pessoal aqui sabe, aproveitando para divulgar mais do CAPS 3, que é onde eu me trato, né? Mas também, como o Luan disse, tem o CAPS AD, que é para as pessoas que são usuárias, eu nem sei como chama, né, Luan? E tem também o CAPS infantil. No CAPS 3, lá, quando está funcionando normalmente, porque agora a gente está nessa fase aí de pandemia, tem artesanato, tem uma lojinha que o pessoal faz. Deixa eu até pegar aqui, pedir licença a vocês, para pegar uma coisa maravilhosa. Eu até dei de presente. Ó, gente, isso aqui, ó, olha que lindo. Eu comprei esse arranjo, isso aqui foi paciente do CAPS que fez, é todo em tecido,
com pérolas. E assim, eu sempre levo material reciclado para lá, para o CAPS, para eles fazerem. Então, assim, não é só ir se consultar com psiquiatra e com psicólogo. Tem toda uma estrutura de ressocialização do indivíduo. Tem grupos terapêuticos onde a pessoa faz terapia em grupo. Tem essas opções de artesanato. Inclusive, tem a lojinha do CAPS que vende. Quem quiser comprar ou levar material. Outra coisa que eu vi também, Luana, não sei se você chegou a ver. Tem até uma microbiblioteca, né? Que o pessoal doa livros. E o Bean, inclusive, o Bean lá. estava aqui, começou a botar para frente, não foi, Bean? Pois é, livros, porque as pessoas vão lá, elas ficam esperando, né, o atendimento. E tem pessoas que dormem lá, porque às vezes precisa de internação. Então é bom que tenha essa programação diária, eles também têm refeição lá. Então é realmente um modelo diferente, totalmente diferente dessa lógica manicomial, onde as pessoas ficam sedadas, parecendo zumbis. Acontece o que o Luan falou, eu não sei falar aquela palavra difícil. Desinstitucionalização. Você perde a sua personalidade, vira um robô, um zumbi, né? Agora tá na moda o zumbi. Vira um zumbi, você não consegue raciocinar. E a lógica com essa reforma que a gente teve, que o Luan falou, é justamente de resgate do indivíduo, que foi isso que a Nilce começou lá atrás. Eu gosto também, vou até aproveitar e indicar outro filme muito bom, é O Bicho de Sete Cabeças, né? Sim. Com Rodrigo Santoro, por causa de, sei lá, acho que foi um cigarro de maconha, não foi? A história do filme. E aí tem todo um universo que faz com que, o que Luan falou, a fala de Luan todinha, com que haja uma institucionalização dele como indivíduo dependente e fica nessa lógica durante anos, até que ocorre uma tentativa de suicídio, aí os familiares se dão conta, meu Deus, a situação é grave. Então, assim, gente, é uma questão delicada, tem muita coisa a ser falada. Eu queria mandar um beijo aqui para as meninas, para a Júlia, que tá dando os parabéns. É verdade. Para a Robertinha, maravilhosa, que está aqui colocando. Lembrando de Estamira. Estamira também é um documentário maravilhoso, né? Olha aí, ó o Bean falando. Que legal, Bean. Sim, com certeza. E olha, gente, essa live vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar, também perguntar outras coisas, ou a mim ou ao Luan, se a gente não souber, né, Luan? A gente procura se informar, porque esse é o nosso intuito. A gente quer construir essa luta, essa revolução, como o Luan falou, junto com vocês. E como é que a gente faz para representar a população ouvindo? O propósito dessas lives é justamente esse, é ouvir o que vocês têm a dizer, quais são as queixas e tal, e a gente tentar construir uma política de saúde mental juntos, onde todos sejam reconhecidos como as pessoas talentosas e maravilhosas que são. Nesse filme Nilce mesmo, ela faz uma galeria de arte. Gente que canta. Então, assim, eu gosto muito de pensar, Luan, como Picasso. Picasso falava que todos nós nascemos artistas, todos. Mas a sociedade nos corrompe e nos faz virar os quadradinhos. Todo mundo se adequar. Não, menina, esse negócio de cantar não dá dinheiro, esse negócio de pintar não dá dinheiro, esse negócio de dançar não dá dinheiro, vai estudar para não sei o quê. Então, assim, todos nós temos talentos. E podemos aflorar. E é como o Luan falou, no início, a loucura era tido como algo divino, e de repente passou a ser algo do mal. E hoje fruto de lucro, né? Dos capitalistas. Sim. Lúcia, a gente já pode agradecer? Já. Gente, que prazer estar aqui discutindo isso com vocês. Só Hebe também, Hebe tá aqui. Linda. Não sei se Francilena ainda tá aqui. Gente, muita saudade de vocês. Um beijão.
Robertinho está colocando aqui alguma coisa. Júnior, novamente. Gente, obrigado por permanecerem até aqui, até esse momento, fazendo essa discussão tão rica, né? E foi um prazer, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. Vamos discutindo aí, né? Vamos discutindo aí, vamos Verdade. construir. Vamos construir. Pois é, Luan, eu que agradeço por você ter aceitado, tá sempre assim, à disposição. E eu espero que a gente construa junto uma política melhor de saúde mental para Iguatu. Beijo para todos, tudo de bom, gente. Obrigadão, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.